Bom, pessoal, então a gente está aqui para gravar a aula número 8. A aula número 8 é um exemplo completo sobre carga térmica, tá bom? Então, vamos aqui, como sempre, eu vou tirar a câmera, compartilhar a tela, já está compartilhando, aqui estão os slides, e hoje nós estamos na aula, então, número 8, ok? Lembrando que no próximo sábado não vai ter atividades referente às atividades da próxima semana, né? Referentes ao sábado seguinte, não vai ter atividades, vocês vão ficar livres, tá? Aliás, explicando melhor, né? Próximo sábado é o dia 25. Então, 25, dia 25, claro, vai ter atividade, é essa aula. Aí, o próximo sábado mesmo, vai ser dia 2 de maio. Como dia 1º de maio é feriado, sexta-feira, então recesso. Então não vamos ter atividade, tá? Nenhuma. É bom que vocês podem terminar os exercícios, né? Terminar de estudar, porque aí no dia 9, sábado, dia 9, é a nossa prova, que eu ainda não tenho a sala para falar para vocês, mas em breve eu vou falar, tá bom? Então vamos lá, é o exemplo da aula de hoje, né? Então, vai ser, na verdade, é, 4 exemplos, mas tudo envolvendo o mesmo ambiente, que é esse restaurante aí. Então, exemplo 1, usando o método passo a passo, que a gente aprendeu na aula, né, gente? Esse aí que a gente ficou o tempo todo estudando, calcular a carga térmica desse restaurante aí. Então, estão as dimensões do restaurante, né? Ele tem 15 metros aqui de comprimento, essa parede maior, aqui é 10 metros, tá? Tá, a gente vê do lado de cá. Aqui tem uma janela enorme, igualzinha do lado de cá, né? Janela virada para o oeste e para o leste, tá vendo? Aqui, ó, oeste e leste. 10 metros por 2 metros. Agora, aqui tem uma porta virada para o sul de 3 por 2, tudo de vidro, tá? E a cozinha, que é não climatizada, ela é uma cozinha panorâmica, porque tem uma janela de vidro aqui em que o pessoal que está aqui, os clientes, né, almoçando e tudo mais, conseguem enxergar a comida sendo preparada pelo chefe, tá bom? E a porta aqui também da cozinha de acesso para os garçons que vão levando e trazendo as coisas, também é de vidro. Muito bem. Mais dados aqui do restaurante, ele é na cidade do Rio de Janeiro, então a gente vai poder usar aquela tabela que tem no livro do Hélio Credder para o Rio de Janeiro, funcionamento de 11 às 16, sendo que de 13 às 14, que é o horário de pico, né, onde tem 50 clientes e 5 garçons atendendo. Não fumo, né? Sem área de fumante, temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar exterior e do ar interior estão aqui. Paredes externas de cor clara, tijolos furados de meia vez, divisória da cozinha, tijolo de meia vez, mas 10 centímetros, tá? Laje com espessura de 15 centímetros coberta, com telhas coloniais, espessura da telha 2 centímetros, pé direito 5 metros, a altura que vai do piso à laje, né? A área do piso, evidentemente, 150 metros quadrados, que você multiplica 15, que é o comprimento maior, por 10, que é o comprimento menor. Cozinha não condicionada, né? Ar não condicionado. Talvez fosse até melhor colocar cozinha não climatizada, né? Climatizada. Mudar isso aqui, tá? Aqui eu tenho que fazer assim. Ok. Deixa eu salvar aqui. E esse slide desse jeito, com esses salvamentos que eu vou mandar para vocês, tá? Não vamos considerar carga térmica de piso. Normalmente, quando você tem assim, uma coisa no térreo, que é o caso aqui, prédio no térreo, então a carga térmica de piso é muito pequena, né? Às vezes até invertida. O calor sai do ambiente e vai para o piso, que às vezes está mais frio, né? A terra é muito fria.
Janelas voltadas para o oeste e leste, tem persianas, né? Eu falei persianas ou venezianas? Persianas. Persianas, venezianas, né? Meio que a mesma coisa. Né? Espera aí que, mais uma vez, eu fiz aquela coisa de ir lá para o final, né? Se eu não fizer isso em aula nenhuma, é porque tem que fazer. Aí, onde é que eu estava? Janelas persianas, porta e janelas com vidros, é, na divisória da cozinha, cozinha panorâmica, né? A porta de vidro voltada para o sul tem um toldo. Eu até desenhei o toldo aqui, ó. Tá vendo? Tem um toldo aqui, ó. Tá bom? Iluminação e eletrônicos, né? Considerando que o pessoal usa celular, essas coisas assim, 2.000 watts. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então, como é que a gente faz a conta aqui? Vamos começar passo a passo. Carga térmica de paredes. Tanto faz, parede leste, oeste, sul, etc. Você tem que usar a forma, o coeficiente global, superfície né, vezes a diferença de temperatura. Agora tem um ΔT aqui, vamos entender o que que é ele. Primeiro, o U igual a 2,59 é o coeficiente global de transferência de calor, no caso de paredes externas de meia vez com a dimensão que foi falada. Eu vou colocar o próximo slide, porque aqui a gente vai ver o valor aqui, ó, 2,59 quilocaloria por hora, metro quadrado, graus Celsius. Isso aqui é para quê? Para parede com tijolos furados, né? Tijolos furados com essa dimensão que ele colocou aí para gente, tá? Aqui, ó, é essa daqui, ó, tijolo de meia vez, uma espessura total de 14 centímetros, no caso, tá? Então, cada tijolo tem 10 centímetros de espessura, mas o emboço de cada lado 2 centímetros, tá? Então, por isso que deu 2,59. Foi exatamente o valor que ele tinha falado lá, o tijolo, né? Essa área de 55, você vai pensar assim, mas essa parede leste qual que é? É essa aqui, parede leste, essa daqui, ó, parede leste, tá bom? Ela tem 15 metros de comprimento, como a parede oeste, né? E 5 metros de altura, que é o pé direito. Então vai dar 75, né? 15 vezes 5, 75. Por que que lá estava 55? Porque tirou a área da janela, que é 10 vezes 2, 20 metros. Então você tem que desconsiderar a área da janela, por isso que deu 55, tá? É o que eu coloquei aqui. Tudo que está de marronzinho aqui, tá vendo? Em marrom é a área da parede, tirando a área das janelas ou portas, no caso da parede sul. O 2,59 em rosa, né? Eu já tinha falado que é o coeficiente. E esse 5,5? Porque a parede fica exposta ao sol, ou está exposta ao sol agora, ou ficou outras horas do dia. Então, como é que você corrige isso? Com essa tabela aqui, ó. Então, o que está em verde são diferenciais de temperatura. Essas duas tabelas tratam disso. Então, como a nossa parede é leste, essa daqui, ó, parede leste, e ela tem cor clara, eu tenho que pegar 5,5 graus Celsius, tá? No caso da parede, aí quando faz a conta, multiplica tudo, deu 2.208. Isso vai dar a mesma coisa para a parede oeste, porque ela também é uma parede externa, ela tem também um mesmo tamanho, com uma janela idêntica, e tanto faz a parede este ou oeste, de cor clara é 5,5, o diferencial de temperatura. Tá? Por isso que o valor deu o mesmo aqui, 2.208 quilocaloria por hora. Agora, a parede sul, basicamente a mesma coisa, a área é 44, que vai ser, vamos ver aqui, ó, vai ser essa parede que tem 10 metros vezes 5, 50, mas a área da porta de vidro aqui é 6 metros quadrados. 50 menos 6 vai dar 44. O ΔT é 35 menos 25, né, que é temperatura externa menos interna, igual a gente fez antes. Mais zero. Por que que é mais zero? Porque é uma parede sul. Parede sul praticamente não pega sol época nenhuma do ano, né? Na minha sala lá da UFMG, uma parede sul, e é exatamente desse jeito. E aí deu 1.140 quilocaloria por hora.
A divisória é o seguinte, primeiro você vai pegar só a divisória, relembrando, é essa parede aqui, ó. Você vai pegar a parede, que tem também 50 metros quadrados de área, mas você vai ter que tirar a área dessa janela, que é 10 metros, e dessa porta, que é 2 metros. 1 vezes 2, 2 metros quadrados, 5 vezes 2, 10 metros quadrados, 12 metros quadrados. Quando você tira esses 12 metros quadrados aqui da área de 50, vai dar 48, né? 48 vai dar 38, perdão, vai dar 38, né? Que é 50 menos 12, 38 metros quadrados. O ΔT aqui não é mais temperatura externa menos interna. É a temperatura da cozinha menos a temperatura do restaurante. Quanto que é esse valor? Aí, é essa tabela aqui, ó. Essa tabela, ela fala qual que é a diferença de temperatura que tem entre o recinto climatizado e quem está vizinho a ele. Se quem estiver fazendo divisão com ele for uma cozinha, não climatizada, evidentemente, é 13,8. Por isso que eu pus 13,8 aqui. Por que que somou 0,6? É porque essa tabela, tabela 3.2, esses números que estão aqui você vai usar quando o ΔT entre o exterior e o interior é de 9,4. Mas o ΔT que nós temos é 10 graus Celsius. 35 temperatura exterior, 25 temperatura interior, 10. Não tem 0,6 a mais em relação a 9,4? Por isso que tem que somar 0,6 ao 13,8, tá? Quando faz a multiplicação de tudo, né? Coeficiente global, a propósito desse coeficiente global, por que que ele é 2,54? Próximo slide aqui, ó. 2,54. Quando você tem parede interna, tijolo de meia vez com 10 centímetros de espessura, que foi o que falou no enunciado do problema. Então, por isso que é 2,54. Quando multiplica tudo, dá 1.390, somando as quatro cargas térmicas, deu 6.946. Tá bom? Vidros. Bom, vidro também por condução, tá? Então, mesma coisa, o S delta T. Por que que é 5,18 para todo mundo aqui? Porque eu estou usando esse 5,18, que é típico de janela de vidro, tá bom? Janela de vidro simples, não é vidro duplo, não é vidro triplo, é vidro simples. Então, 5,18. A área, é, a área da janela, tanto oeste quanto leste, é 20 metros quadrados. Diferença de temperatura, 10 graus Celsius, 35 menos 25. Aqui não tem nenhuma correção. Quando o sol bate no vidro, ele não acumula calor ali, ele atravessa, né? Isso aí a gente vai ver mais para frente, passo a passo. Aí a gente vai calcular a insolação. Então, deu 1.036 para os dois casos, né? E agora a porta, né, sul, a porta é 6 metros, ΔT é o mesmo, 5,18 desse número. Aí o todo vai entrar na insolação. Isso aqui é condução, então não entra o todo ainda. Como também não entrou nada aqui de veneziana, tá? Persiana. Então, agora a porta e a janela da cozinha. Bom, aí é 12 metros quadrados, lembra? 10 metros da janela, 10 metros quadrados da janela, 2 metros quadrados da porta, 5,18. Aí aquele 13,8 mais 0,6, que é a diferença de temperatura entre a cozinha e o restaurante, 895, somando tudo, 3.278 quilocalorias por hora. Tá bom? Agora é a carga térmica mais difícil de fazer, carga térmica do teto, porque é um teto bem especial, né? Deu que é telecolonial, deu que a laje de concreto armado, falou que a espessura da laje é 15 centímetros, então você tem as resistências térmicas. A gente não tem nessa tabela aqui, tá vendo essa tabela aqui? A gente não tem nenhum U global para um teto, uma laje coberta por um telhado. Não tem aqui isso. Então a gente tem que achar. Então nós vamos ter que fazer o circuito térmico. Eu vou colocar o circuito térmico já no próximo slide. Eu vou mudar de slide, depois eu volto para esse. Aqui está o telhado. Eu tenho aqui a laje, aqui embaixo é o restaurante, existe aqui a ar,
do forro e existe a telha aqui assim, vamos supor desse jeito. Então o calor ele passa nesse sentido, de fora para dentro. Então você tem uma resistência R1 por convecção no ar aqui externo. Você tem uma resistência aqui de condução na telha, tá? Madeira a gente vai desprezar porque a maior parte da madeira é só para fazer a armação da telha, né? Depois você tem uma resistência de convecção da telha para o ar de forro, depois uma resistência de convecção, que é a resistência 4 do ar de forro para a laje. Depois você tem a resistência da laje. Resistência da laje e da telha é resistência condutiva, por condução. Essa daqui é convecção, convecção, convecção. E a última é convecção também, que é da laje para o forro, da laje para o ar do recinto. Como é que você calcula uma resistência por convecção? Você faz 1 dividido pelo coeficiente convectivo, que a gente vai usar 29,3, que a gente tinha apresentado lá na aula 2, ou aula 3, não me lembro muito bem qual delas, e a gente está usando o maior coeficiente. Era um coeficiente que ele ia de 19 a 29,3. A gente está pegando o maior valor para ficar uma coisa mais conservadora. Coeficiente grande vai dar uma resistência pequena, quer dizer que vai entrar muito calor. E aí a gente faz o projeto mais conservador. Resistência 2 da telha é a espessura da telha, que é 2 centímetros, passei para metro, e a condutividade da telha é 0,8 quilocaloria por hora por metro grau Celsius. Eu vou te falar daqui a pouco de onde que esse número veio, tá? Aonde que eu peguei essa propriedade aqui. Fiz a conta, achei essa resistência, né? A resistência R3 e R4 é a mesma, porque a resistência de convecção é dentro do ar que está aprisionado. Então, aqui é ar parado, por isso que eu usei 7,96. O valor era entre 6 e 7,96. Lá naquela aula 2 eu estou usando o maior valor para ser um projeto conservador. Aqui, a resistência 5 é a laje, então 0,15 é o 15 centímetros. 1,1 é a condutividade térmica do concreto armado. Concreto, areia, cimento, e brita. E brita não, e ferro, e ferragem, concreto armado. Então, é esse valor aqui que deu. E a última resistência é a mesma, na verdade, R3 e R4, porque é ar parado. Você vai dividir 1 por 7,96. Somo tudo, acha a resistência total, o inverso dela é U, é o coeficiente global, 1,75. Você vê que não está muito diferente desses valores aqui, tá vendo? Que a gente acha que assim, para parede, não é mesmo? Quando a parede é muito, muito grossa, assim, a gente acha coeficientes mais baixos, né? Aqui a gente já achou 1,75, a gente que teve que calcular passo a passo, tá bom? Depois eu pego o U, 1,75, multiplico pela área que é a área do telhado. Então, é a área da laje vezes o quociente de 30, porque eu considerei que a inclinação do telhado é 30 graus. Então, deu uma área um pouco maior do que 150 metros quadrados. Multipliquei, perdão, por 35 menos 25, que é o ΔT entre o exterior e o interior, mas somei com 8,3. Da onde que veio o 8,3? Voltando aqui para aquela tabela, olha aqui o 8,3. 8,3 é aquele diferencial por causa que bate sol em cima, mesmo que não esteja batendo agora, bateu em outra hora do dia, acumula calor, e quando é telhado é 8,3. É a correção, tá bom? E aqui eu coloquei que o cada telha 0,93 watt por grau Celsius, que virou 0,8, lembra do 0,8? Quilocaloria por hora metro grau Celsius, e da laje é esse valor aqui, que eu tirei desse site, tá? Se você for nesse site aqui, você vai achar esses valores. É só você clicar aqui, que você vai lá para a web e vai chegar lá. Acho que o Roberto aí é um arquiteto, é alguém que mexe com esse negócio de conforto térmico, e ele disponibilizou esses valores aí para a gente, tá bom? Só clicar aqui que você vai encontrar esses valores que eu peguei, porque eu não achei isso no livro do Hélio Creder. Quando você olha em livro de transferência de calor também não acha, e esse site lá eu achei bastante confiável.
Muito bem. Agora, a carga térmica de insolação. Aí a gente vai usar essa tabela aqui e eu vou considerar, gente, 20 de fevereiro, que é verão, tá? E vou considerar 14 horas. Lembra que falou que o funcionamento era de 11 às 16, mas o horário de pico era de 13 às 14? E às 14 horas é quando a gente tem a maior carga térmica aqui, tá vendo? 285, né? Tá bom, 15 horas 440, mas é melhor não pegar 15 horas, por quê? Até 16 horas 448, mas acontece que nesse momento o pessoal já não está no restaurante mais. Você tem carga térmica de insolação, mas quase não tem carga térmica de metabolismo das pessoas. Então, eu peguei a porta sul, eu peguei a janela leste, eu peguei a janela oeste. Cada uma tem a quantidade de quilocaloria por hora por metro quadrado, 38, 38 e 385. Então, eu fiz a multiplicação aqui, tá? Para a janela leste foi 38, para a porta sul foi 38, só para a parede oeste, claro, aqui não é parede, né? Aqui é, deixa eu consertar aqui, ó. Aqui é janela oeste. Janela. A gente vai descobrindo uns pequenos errinhos quando a gente está montando a aula, a gente não vê, né? Quando vai dar aula que a gente vê. E tudo aí é por causa do vidro, né? Fala, mas você já não tinha considerado o vidro? Já, mas para condução, calor por condução, o calor que atravessa o vidro, porque de um lado está uma temperatura, no outro está em outra temperatura. Tem um delta T entre um lado e o outro. Então o calor vai para condução e convecção também, né? Vocês acabaram de ver o telhado ali. Agora, essa é a radiação difusa e direta do Sol que entra dentro do ambiente. Achei esses valores, tá? E estou só esquecendo de falar que aqui tem um fator, ó, 0,66, que no caso das duas janelas, esse 0,66 é um atenuador da radiação para persianas internas. E esse 0,20 é um atenuador muito grande para todos. Eu chamo de atenuador, mas na verdade é o seguinte, não é que ele está atenuando 20%. Ele está deixando passar 20%. Na verdade, a atenuação é 0,80. 80% ficou no todo, a luz não conseguiu entrar, tá? O todo segura, né? Então passa só 20%. Então por isso você tem que multiplicar, tá? Isso é quase que um elemento que atenua a radiação, então quanto que ele deixa passar, né? Então esse eta igual a 0,66 para janelas com as persianas, né? E o eta igual a 0,20 é o tanto que passou, tá? É a porcentagem que passou. Muito simples, né, gente? Então, somando tudo, deu 4.310 quilocaloria por hora. Bom, metabolismo. Bom, metabolismo. Eu peguei a tabela que tem na norma brasileira. Então, restaurante. Eu peguei aqui o valor ajustado envolvendo homens e mulheres, né? E 80 para calor sensível, 80 para calor latente. Isso aqui já está levando em conta 9 watts de calor sensível e 9 watts de calor latente para o prato de comida, que cada uma pessoa vai estar, evidentemente, ali deliciando, né? Então, por isso que eu multipliquei 80 vezes 55. Por que que eu não multipliquei por 50, né? São 50 pessoas, clientes, e 5 garçons. O garçom não está comendo, mas eles estão em movimento ali, mais do que movimento sedentário, né? Porque eles estão carregando coisas que têm um certo peso, então estão em deslocamento, vão na cozinha, enfim. Por isso que eu coloquei, eu englobei tudo aí, tá? Então deu isso aí, tá? Podia ter feito a conta, talvez separado, né? Teria que ser 80 vezes 50, mas depois eu teria que pegar, sabe o quê? 80 menos 9 vezes 5. Por que que é 80 menos 9? Eu teria que descontar esses 9, porque o garçom não está comendo. Ele não tem um prato de comida ali
que tem esse calor latente, esse calor sensível. Então, juntei isso tudo numa coisa só. Muito bem. O número aqui é o mesmo, né? É 4.850 watts, porque está em watts, e quando passa para quilocaloria, vai dar 4.400, tá? Aqui estava um pequeno erro ali. Eu tinha consertado isso um pouco antes de gravar a aula. Eu tinha visto esse erro. Mas ali eu não consertei. Então, somando, deu 8.800, pronto. Iluminação e eletrônicos, ele falou que era 2.000 watts, eu só converti para quilocaloria por hora, tá bom? Aqui tem algumas cores, né, que eu estou fazendo aqui os devidos comentários aqui, tá bom? E para terminar, carga de ventilação. Carga de ventilação é assim, né? Você tem que usar a vazão, vezes a densidade do ar, essa multiplicação aqui da vazão pela densidade do ar é a vazão mássica, o calor específico do ar e a diferença de temperatura no caso de calor sensível. Calor latente é a vazão também, mas no lugar do CP é o HLV e tem que multiplicar para a diferença de umidade absoluta, tá? Vamos começar pela vazão? Eu vou pegar nível 3, que é o nível mais alto, 5,7. 5,7 litros por segundo por pessoa. Como a gente tem 55 pessoas, deu essa vazão aqui em litro por segundo e essa em metro cubo por hora, tá? O que eu peguei padrão alto? Restaurante, muitas pessoas, 55 pessoas. Então é bom a gente priorizar pelo menos a vazão pelo nível alto de climatização. Agora, qual é a vazão que sai por frestas? As frestas aqui são as portas e janelas. Então, eu usei essa tabela aqui que fala quantas trocas que você tem por hora, né? Então você tem o volume, você conhece o volume. Aqui, esse 2 aqui ficou um pouquinho errado. O verdinho está ali, tá vendo? Eu peguei duas trocas por hora. Por que eu peguei duas trocas por hora? Primeiro, janelas ou portas em três paredes. Lembra? Parede sul, parede leste, parede oeste e parede leste tem janela. E a parede sul tem uma porta de vidro. Porta de vidro fica abrindo e fechando porque entra e sai gente toda hora. Tipo loja. Tipo loja. Então, dois, tá vendo? Tanto se pensar na quantidade de janelas e portas em paredes externas, como se a gente pensar também no fato de ser um público, né? Lojas. E aí eu multipliquei isso por 750, que é o volume, né? O volume vai ser 15 vezes 10, 150 metros quadrados de área, 5 metros de altura, 750, e as duas vazões dão diferente. Você tem que pegar a maior. A vazão de ar de renovação deu essa deu a vazão de perda por fresta, então você escolhe a maior. Então o ventilador de renovação vai ter que jogar 1.500. É bom que fica até acima do nível 3, ótimo, isso aí não é ruim não, tá? Aí eu pego essa vazão, 1.500, 1,2 aqui é a densidade do ar, o CP do ar é 0,24 e o calor latente a gente vai considerar que é 583, tá? Quilocaloria por quilograma. Esse é o valor do calor latente da água se a gente tiver um PV, uma pressão de vapor de 3 kPa. Aí é Rio de Janeiro, pressão atmosférica 101 kPa, né? E desse 101 kPa é como se 98 fosse feito pelo ar e 3 kPa feito pelo vapor de água presente no ar. É mais ou menos isso, né? Pegar o calor latente para 3 kPa para qualquer ambiente que você está climatizando não é uma coisa ruim. É bem próximo do real, tá? A diferença de temperatura aqui, é claro, né? Vai ter que ser 10 graus Celsius, 25 menos 35 menos 25. Agora, a umidade absoluta deu 0,022 a externa e 0,10 a interna. Por quê? Aí a gente tem que ir
para o próximo slide, em que eu peguei aqui esse ponto aqui, que é o estado do ar interno, aqui, ó, 25 graus Celsius, umidade relativa aqui de 50%, e quando eu venho aqui, eu acho 10 aqui, ó, 10 o quê? Grama de vapor por quilo de ar seco. Quando você passa para quilograma de vapor, dá 0,010. E esse ponto aqui é o ar externo, né? 35 graus e umidade relativa de 60. E aí deu 22 grama de vapor por quilo de ar seco, ou 0,022. Isso aqui, em rosinha, 28,5 é a temperatura de bulbo úmido, que a gente vai precisar mais para frente. Agora não vamos precisar disso não. Então, por isso que aqui deu 22 e aqui deu 10, tá vendo? Multipliquei e achei essa carga térmica de calor latente, somando as duas, 5.715 quilocaloria por hora é o calor total de ventilação. Aqui, gente, é um resumo, tá? Quanto que a gente achou, tanto para calor sensível, para calor latente, por condição nas paredes, nos vidros, no teto, insolação, isso só tem calor sensível, metabolismo tem os dois, deu metade para um, metade para o outro, né? Isso aqui, por que que deu exatamente igual? Olha, essa tabela aqui, ela está assim, ó, 80-80. Isso foi para casa de restaurante, mas tem outras situações, eu não coloquei a tabela toda, tá? Tem outras situações, sala de aula, academia, escritório, que esse valor ali muda um pouco, e depende da temperatura, né? Aqui foi para uma temperatura de 24, né? Que nem é a temperatura exata nossa, a nossa é 25, tá? Mas é muito próximo, por isso que eu peguei. Dependendo dessa temperatura, o calor latente pode aumentar, o sensível diminui, a soma deles é que não muda nunca, né? Mas quanto que fica para um, quanto que fica para o outro, depende muito da temperatura. Quando a temperatura do ambiente que você está climatizando é uma temperatura mais alta, o calor latente aumenta e o sensível diminui, tá? Muito bem. Então está aqui um resumo. Somando tudo, deu um total de calor sensível de 30.521 quilocaloria por hora, calor latente 5.795, bem menos, né? E quando você soma um com o outro aqui, ó, você tem o calor total, 36.316 quilocaloria por hora. Razão de calor sensível, o problema não pediu isso, mas não custa calcular, é quanto que você tem de calor sensível dividido pelo calor total. Então, 84% é calor sensível, tá? Obviamente, 16% é calor latente. Esse número aqui, tá vendo? Calor latente é 16% desse total. Agora, esse número de calor sensível, ele é 84% desse calor total. E isso aqui é uma coisa importante se a gente fosse usar esse gráfico aqui para calcular a temperatura do ar de insuflamento e a vazão do ar de insuflamento usando o método gráfico, que aí você tem aqui exatamente esse fator, essa razão de calor sensível aqui, ó, tá vendo? No nosso caso aqui seria 0,80, esse número aqui, ó, 0,80. Aí tem que ligar esse número com esse ponto aqui, traçar uma reta, lembram disso? Mas nós vamos fazer isso exatamente agora, o exemplo 2, só que não vai ser o método gráfico, vai ser o método analítico, tá? Usando os resultados do exemplo 1, que estão resumidos nessa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, e com a ajuda do programa ES apresentado na aula 6, determine a vazão e a temperatura do ar de insuflamento no restaurante pelo método analítico apresentado naquela aula. Bom, aqui eu já estou colocando o resultado e deu uma vazão. Cuidado para não confundir com a vazão do ar de renovação. Aqui é a vazão do ar de insuflamento. De renovação, a vazão era de 1.500, tá? É esse aqui, ó, tá vendo? Que do ar externo, 1.500 metros cúbicos por hora. Agora, o ar de insuflamento é esse aqui, ó,
10.717 metros cúbicos por hora. E a temperatura do ar de suflamento, 16,88. Aqui está o programa, tá? Um programa muito pequenininho. E pronto, terminou, tá? Agora, vamos ver o programa, né? Aqui, ó, ele está até aberto aqui, ó. Eu abri. Esse programa aqui, gente, eu acredito que vocês estão enxergando bem, não estão? Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui, pelo menos, no tamanho 12, tá bom? Tá no tamanho 12 agora, tá? Aqui eu vou tirar essas coisas daqui que não precisa. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é exatamente o programa que a gente tinha feito na sala de aula. Mas agora eu vou mudar aqui, ó. Quanto que tem de calor sensível? A gente viu calor sensível, deixa eu voltar. Calor sensível é esse aqui, ó. 30.521. Então, 30.521. Esse que é o calor sensível. Calor latente. Quanto que é o calor latente? Vamos lá? Quanto que a gente achou para o calor latente? 5.795. Então, 5.795. Ok. Muito bem. Temperatura do ar interno, 25. Do ar externo, 35. O problema que a gente fez na aula, naquela vez que a gente fez isso, esse problema, por coincidência, é a mesma temperatura que a gente está com ela aqui. Umidade relativa interna, 50%, externa, 60%. Agora, vazão de suflamento, 500. Não, vamos botar 1.500, né? Vazão do ar externo nosso é 1.500, tá certo? A gente acabou de ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1.500 deu o valor maior, né? Voltando para o programa. Pressão atmosférica. Umidade relativa no insuflamento, 90%. Isso é regra de projeto. O ar de insuflamento, ele passa pela bobina de resfriamento, pela serpentina de água gelada, em geral, ou a serpentina do evaporador, num self container mais simples, e ele resfria. Ao mesmo tempo, ele perde umidade, porque uma parte da umidade condensa, o vapor condensa e cai na bandeja dessa serpentina de resfriamento. E o que que acontece quando você tem um fluido que está sendo, um ar que está sendo resfriado e ainda está perdendo umidade absoluta? Ele vai em direção à umidade relativa mais alta, tá? Então, no caso aí é 90%, valor típico. Pressão atmosférica 101. Nível 325, esse é o nível do mar, Rho 1,2, CP 0,24, pronto. O resto, gente, são aquelas 7 equações com 7 incógnitas, que eu não vou repetir aqui tudo aquilo. Eu vou aqui chegar e rodar o programa. Rodar o programa, ele está perguntando se esse erro aí tá bom, sim. E aqui a gente achou a resposta. A temperatura de suflamento 16,74, né? Está aqui. E a vazão de insuflamento aqui, ó, 11.014. Deu um pouquinho diferente do que a gente estava lá, né? Eu estou achando engraçado porque deu um pouquinho diferente daquele número que a gente viu lá. Aqui tinha dado 10.000, aqui está 11.000, né? Eu já sei por quê. Porque aqui, ó, eu usei outra carga de calor sensível e outra carga de calor latente, sabe? E aqui também eu até subtraí calor sensível, peguei o calor total. É porque quando eu pus esse print aqui, pessoal, eu já tinha montado a aula, mas depois antes de gravar a aula, eu vou lá e falo, não, mas aqui tem uma coisinha que pode ficar melhor, inclusive foi muito naquele negócio do 80, do prato de comida, sabe? O que que eu ia fazer naquele lugar ali? Então, eu vou corrigir isso aqui,
para quando eu mandar o print para vocês, ter aqui exatamente aquela carga de calor sensível, de calor latente que a gente está achando aqui. Por isso que deu essa pequena diferença. Muito bem. O que é o exemplo 3? Ele é muito fácil. É determinar a carga térmica simplesmente usando a tabela 3.17. Essa aqui é você pegar a área e multiplicar pelo valor aqui. Então, vamos começar achando a carga térmica. Eu peguei para padrão médio aqui, ó, para padrão médio, tá? Então, eu peguei o 311,8, multipliquei por 150, que é a área, achei 46.770. Ficou superestimado, né? Porque a gente achou 36 mil, e aqui está dando 46 mil. Essa tabela é uma tabela realmente muito simplificada, tá? E a vazão, eu peguei padrão alto, porque você lembra que eu peguei nível 3 para vazão? E aí, quando eu multiplico aqui o 69,4 metros por hora pelo 150 de área, deu 10.410. Esse valor, sim, deu muito próximo da vazão calculada pelo ES. Deu 11 mil, né? Agora mesmo a gente viu, deu em torno de 11 mil. Ficou ótimo, ficou ótimo. Mas a carga térmica, por essa tabela, ficou superestimada. Essa tabela realmente é uma coisa assim, você pegou um projeto, você vai fazer um projeto. Você tem que cobrar o preço. Você tem que ter noção de qual que é a carga térmica. Quanto maior a carga térmica, mais complicado vai ser o problema, mais difícil vai ser de calcular essa carga, né? Então, em geral, o pessoal cobra por tonelada de refrigeração de carga térmica, tá bom? Então, por isso que essa tabela é importante. E o último exemplo, tudo tem a ver com o mesmo problema, né? Você resolveu o problema usando o método rápido que a gente aprendeu na última aula, tá? Só que dessa vez, gente, eu fiz diferente. Eu construí aquela tabela Excel. Vocês lembram que eu falei assim, ó, que tabela Excel, tá? Eu falei assim, olha, esse método rápido é o tipo do método que você deveria fazer uma tabela Excel e para ir preenchendo na tabela. A tabela lá, o método lá no livro do Hélio Creda, ele começava já com esse quadro 3.1. Vocês estão vendo aqui? Esse quadro 3.1 que fala qual que é o ganho de condução em janelas na sombra, em paredes divisórias, no piso, no teto. Você vai achar sempre um fator A e multiplica pela área em pé quadrado para achar a carga de condução. Depois tem um fator B, que aí é a janela exposta ao sol, mesma coisa, a área da janela vezes o fator B, aí você acha aqui em BTU por hora. Pessoas, aí o fator C, esse não está tabelado não, ele já está no próprio quadro 3.1, não muda, tá? Ganho de iluminação, você sempre pega em watt e passa para BTU por hora. Outras fontes, que aqui eu vou colocar 900, sabe o que é esse 900? É o prato de comida, que o prato de comida é 18 watts, 9 para calor latente, 9 para calor sensível, eu somei, eu multipliquei pelo 50 e achei 900. E o de ventilação e infiltração, tá? Pois bem, aqui eu coloquei nesse quadro a tabela 318, que vai dar exatamente os valores para o fator A que você tem, dependendo se a temperatura de bulbo seco externo é 32 ou 35, esses valores. E que vai depender, janela na sombra, parede de alvenaria pesada, média, etc. O teto, aqui, o teto sobre o telhado é o nosso caso, não é? Aqui o fator B, por causa do sol. Aí depende se a janela que está com o sol está virada para o norte, para o oeste. No nosso caso, está virado para o norte, vai ser 60 aqui. E aqui o mais difícil é o fator C, que você tem que pegar o fator F e o G. Porque você tem que achar o fator F, achar o fator G, multiplicar um pelo outro para achar a carga de ventilação. E para achar a vazão de ventilação, você usa essa fórmula aqui, ó, número de ocupantes vezes I. E esse I é 7,5, 15 ou 40, depende se é com fumo, sem fumo, fumo pesado e infiltração. Já é o volume da sala em pé cúbico, vezes I dividido por 60,
E esse I vai ser 1 se for uma parede externa, 1,5 se for duas, ou se for 3 paredes externas ou mais, é o nosso caso, é 2. Então, aqui eu peguei o volume da sala, esse aqui, ó. Se você clicar aqui, vai ter aqui um B8 vezes esse 35,315 é para passar de metro cúbico para pé cúbico. O 2 aqui é porque eu peguei o fator 2 aqui, ó, tá? E dividi por 60, tá? Agora, eu construí essa planilha, gente, de maneira que tem uma tabela nova, que é essa aqui, que são as entradas do método rápido. O que são as entradas do método rápido? Temperatura de bulbo seco externo, temperatura de bulbo úmido externo. Lembra daquele... Lembra desse número aqui, ó? Eu falei para vocês que a gente ia precisar daqui a pouco. Chegou daqui a pouco, aqui, ó. Aqui é o ponto externo. E aqui eu tenho uma temperatura de 28, tá aqui entre 28 e 29. Isso aqui está uma temperatura de bulbo úmido. 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, entre 28 e 29, eu tenho 28,5, que passando para Fahrenheit, 82,4 graus Fahrenheit. Por que eu preciso dessa temperatura? Por causa daqui, ó, 82,4 graus Fahrenheit, temperatura de bulbo externo. Você vai ver daqui a pouco porque que eu vou precisar dela aqui, ó, num fator aqui para o lado direito aqui da planilha. Clientes, garçons, área do piso, área do teto, tudo isso aqui você tem que fornecer. E aqui tem fator A, fator B. Como é que você fala que o fator A é 17? Ora, porque o fator A, o que é o fator A? Está aqui. E quando que ele vai valer 17? Quando você tem janelas na sombra. Então, esse fator A aqui, ó, de janelas na sombra é 17, porque eu tenho temperatura de bulbo seco de 35, externa, tá? Aqui, fator A referente à alvenaria. Eu considerei a alvenaria média, porque era tijolo de meia vez. Que era tijolo de uma vez, mas ele era de 14 centímetros, ele não era de 20 centímetros, ele era só de 14. Então, a alvenaria média, eu peguei o 5 aqui, ó, por isso que eu vim aqui e coloquei 5. Esses números aqui, você vai colocar à mão. E para colocar esses números aqui, você vai ter que olhar para a tabela 3,18. Agora, à medida que você for colocando esses números, você não precisa de preocupar aqui, porque aqui já está ensinado. Repara que aqui, ó, quando eu clico aqui, repara que ele já está calculando aqui, ó, janela na sombra. Janelas e portas na sombra. O que é esse B14? É a janela virada para leste. O que é o B15? É a porta virada para sul. Aqui, ó, B14, janela leste. B15, área da porta. Tá? E assim por diante. Tá? Então, à medida que você vai colocando números aqui, que são muito fáceis de serem colocados, a planilha lá já vai calculando. É o que eu escrevi aqui, ó. Como usar esta planilha? Basta preencher o quadro entradas do método rápido com os valores do problema. Os fatores A e B deverão ser selecionados nos correspondentes quadros e em função da característica do recinto da temperatura de bulbo seco, que é 35 graus. Característica do recinto é o quê? É teto sob telhado? Teto sobre telhado, então é 16. Você pode ver que tem um 16 aqui, ó. Fator A de teto, 16, porque nós temos teto sobre telhado, tá? E aí, quando eu rodei a tabela, rodei não, né? Porque planilha Excel, à medida que você vai construindo a planilha, ela já vai calculando, né? Deu, olha que impressionante, deu essa quantidade de BTU por hora, ela já converte aqui, tá? Já multiplica aqui por 0,2518, que é o fator de correção de BTU por hora para quilocaloria por hora. Impressionante, deu 36.378. Esse número é praticamente o mesmo que a gente achou no método passo a passo, que deu 36 mil. Quanto que ele deu lá? Vamos ver aqui, ó.
Posso até olhar no programa ES aqui, ó. Se você olhar no programa ES aqui, ó, deu, deu. Mas aqui está separado, latente e sensível. Tem que olhar na planilha mesmo. Ó, planilha não. Tem que olhar é aqui, ó. Aqui, ó. 36.316. Quando você olha para o método rápido, deu 36.378. Isso aqui é coincidência. Nossa Senhora, não dá tão próximo assim, não, tá? Em geral, quando você calcula pelo método passo a passo, você acha um número, que é o mais certo. Quando você faz pelo método rápido nessa planilha, dá uma diferença aí pelo menos de uns 10%. Aqui deu quase que 0%. Bateu. Isso é super sorte. Normalmente não é tanto assim, não. Tá bom? Aqui, pessoal, no próprio slide, eu também apresentei esse exemplo 4, fazendo prints dessa planilha, tá? E explicando aqui como é que a gente pega. Por exemplo, tá vendo esse 17 aqui? Eu coloquei sublinhado de rosa. O 17 está aqui, ó, janela na sombra, tá? Aquele 16 aqui, ó, 16, fator A do teto, fator A do teto, 16, tá vendo? E assim por diante, tá? Aqui é o valor 60, que foi o fator B, que vai entrar aqui, ó, e vai entrar aqui, ó, o fator B, ó, 60, que é o fator de insolação. E lá no quadro, já estou indo para o quadro, tá? Aqui, ó. Insolação, ganho do sol, você tem que colocar o fator aqui 60. Mas aqui você não tem que pôr ele, não. Esse quadro aqui já está ensinado, tá? E já pega o valor que você pôs lá no quadro de entrada, tá? E aí achou aquele 36.378. É isso, pessoal, tá? Eu vou voltar aqui para o ambiente do Teams. É, Eu estou aqui com 53 minutos já de aula. Uma aula acabou, ficou um pouco longa, né? Mas expliquei para vocês tudo, né? Vou voltar com a minha câmera. Então, é isso, pessoal. Vou mandar para vocês essa planilha em Excel mesmo. Vou mandar o programa ES também. E vou mandar os slides em PDF, tá? Vou mandar isso essa semana. O Moodle não está funcionando muito bem essa semana. E o final de semana, por causa do feriadão, o pessoal da UFMG houve por bem fazer manutenção no sistema de diários eletrônicos e tudo. Então, eu gravei a aula, mas não tive como mandar para vocês. Então, devo mandar essa aula. Eu sempre mando no domingo, eu acho que eu vou ter que mandar essa aula talvez na quarta-feira, não sei, porque o Moodle estava parado. Pelo menos no domingo, na segunda-feira, eu não consegui mexer com ele, tá? Então, pode ser que eu mande na terça-feira para vocês, né, e é isso aí. E vão ficar preparados para a prova, tá, gente? Já está chegando. Então, vou aqui agora tirar minha câmera e, ao mesmo tempo, eu vou parar a gravação, tá? Parar a gravação.